Muito bem, amigos, cá estamos nós com o paulochagas.net aqui na Imagem TV. Um grande abraço a todos vocês. E, claro, como sempre, a gente traz algumas novidades importantes que eu quero fazer nessa interação até mais algum tempo à frente no nosso programa. Quero aproveitar aqui rápido para abrir o meu blog para que a gente possa também buscar algumas coisas já postadas. Antes de mais nada, dizer a vocês que já está circulando a edição deste mês de agosto da nossa nova revista Vida e Natureza, dando um destaque muito grande ao futuro da araucária. Vocês sabem que aqui na Serra Catarinense, através de pesquisas de cientistas, podemos dizer, do nosso CAV, enfim, de outras instituições de ensino superior da Serra Catarinense, atestam que o manejo da araucária é bastante viável para a região de Santa Catarina. E, claro, fazer com que não tenha a problemática da extinção, que até hoje as pessoas defendem de que a araucária está sendo extinta, que a gente não vê desta maneira, e que uma das formas de controlar melhor a natureza seria, basicamente, a natureza da araucária seria com um processo de manejo, ou seja, a pessoa corta uma e planta lá muitas outras para garantir a sobrevivência ainda maior da espécie. Obviamente, quem defende a manutenção da araucária do jeito que está, diz que ela tem condições de reproduzir muito melhor, ou se reproduzir muito melhor, se não for mexida, e assim por diante. Então é uma discussão bastante acirrada que está tendo nesse sentido, é também uma discussão bastante complexa, mas as pessoas estão tentando fazer com que a araucária seja preservada, mas na fase da manutenção, aliás, do manejo, e assim por diante. Então a gente destaca na revista Vida e Natureza e outras questões como os lixões que foram postergados pelo Senado para a extinção deles e tudo mais, e assim por diante. Destacamos também uma reportagem da criação de pássaros em gaiolas e a atividade dos carroceiros, que aí está uma grande novidade do município de Lages. É uma lei, eu quero apresentar a vocês, eu quero fazer uma colocação a vocês em primeira mão, de que está sendo encaminhado um projeto de lei à Câmara de Vereadores com relação à atividade dos carroceiros para regulamentar não só eles no trânsito com carteirinhas e documentação e tudo mais, para poderem circular na cidade de Lages, como uma mudança radical no conceito de vida animal. Ou seja, muitos desses carroceiros não têm as mínimas condições de dar uma vida digna aos seus animais que puxam essas carroças. E a saúde pública do nosso município está bastante preocupada, porque são muitos os cavalos que estão morrendo de doenças e inanição. E essas pessoas que fazem usufruto da tração animal não têm a mínima noção de como dar um tratamento adequado a esses animais. Então, em breve, o município terá na Câmara de Vereadores uma lei a ser aprovada a respeito da vida animal e da forma com que eles estão sendo tratados e sendo usados por parte dos carroceiros, pois entende-se nisso tudo que o processo feito e trabalhado, executado pelos nossos carroceiros, é muito importante no município de Lages, no recolhimento dos lixos recicláveis. Eles cumprem um papel fundamental na sociedade lagiana, serrana, enfim, em vários municípios de Santa Catarina, mas Lages especificamente ainda usa a tração animal em suas carroças. E a lei, inclusive, vai fazer com que haja uma mudança no veículo, ou seja, na carroça. Ela vai ter que ter um sistema padronizado, mais leve, para não sacrificar tanto o animal na hora da condução da carroça. E ainda uma coisa importante nesta lei, e que vocês todos da sociedade, independente da questão envolvendo os carroceiros, vão estar bastante envolvidos. Nós, da sociedade lagiana, vamos estar sendo, através dessa lei, provavelmente, sendo obrigados a trabalhar a parte do lixo orgânico e do lixo reciclável. Nós vamos ser oficializados na forma da lei. Então, a partir disso, quando for aprovado no município e sancionado pela prefeitura, pelo prefeito municipal, nós, cidadãos lagianos, teremos a obrigação de fazer a separação do lixo reciclável e do lixo orgânico e ajudar a dar a destinação correta. E quem não cumprir,
vai sofrer, claro, as sanções desta nova lei. Então tá aí, eu quero trazer inclusive mais detalhes na próxima edição da revista Vida e Natureza. Por falar em revista Vida e Natureza, na noite desta quarta-feira eu estive participando no Univest de uma palestra. Foi pedido para que eu ministrasse uma palestra sobre sustentabilidade. Fiz uma ampliação do tema relatando a atitude, a gestão e a sustentabilidade. Nós conversamos com os acadêmicos de administração de todas as fases e também os acadêmicos de ciências contábeis. Estavam lá quase 200 acadêmicos. Eu realmente me senti bastante orgulhoso em poder falar e ter conseguido levar uma mensagem extremamente importante nesta questão ambiental nos tempos de hoje, no momento em que todos nós devemos ter definitivamente um aprendizado e uma consciência muito mais elevada sobre as questões ambientais, porque a gente se retrata através desses filmes de ficção científica que mostram o planeta devastado e com problemas de alimentos e problemas de água e tudo mais, e a gente não quer que o futuro desse planeta seja exatamente isso, como está sendo colocado hoje nas ficções, em filmes, na televisão e no cinema, infelizmente. Quero também, rapidamente, ressaltar a nossa revista do nosso amigo Antônio Armindo, o Bem Amado, muito bem constituída, muito bem escrita, muito bem diagramada, ressaltando os assuntos esportivos da Serra Catarinense, não mais exclusivamente falando somente do Internacional de Lages, mas destacando todas as modalidades esportivas, e está aí um belo trabalho também sendo desenvolvido pelo Rafael Araldi e pelo Antônio Armindo, o pai do Rafael. Enfim, parabéns a vocês todos que estão desenvolvendo esse trabalho aqui no município de Lages com estas revistas, né? No meu caso, a revista Vida e Natureza e do Antônio Armindo, Bem Amado. Gente, coisas que preocupam a nossa região, e vocês podem entender que a corrupção não está presente apenas nos bastidores de Brasília. A corrupção, infelizmente, está inserida em todos os departamentos públicos desse Brasil, em todos os departamentos dos estados e talvez dos municípios desse Brasil afora. Pois, pasmem os senhores, a gente acompanhou atentamente uma reportagem muito bem produzida pela equipe da RBS TV nesta quarta-feira, quando denunciou a corrupção e a inclusão de várias pessoas, de funcionários fantasmas no município de Cerro Negro. Nós temos a consciência de que Cerro Negro é um dos municípios mais pobres do estado de Santa Catarina e tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixo do estado de Santa Catarina e uma economia bastante frágil. A partir disso, mesmo assim, diante de toda esta fragilidade, diante de todos esses problemas sociais que o município vem enfrentando, a denúncia é que muitos partidários, muitas pessoas ligadas à administração municipal estão tirando dinheiro dos cofres públicos como prestadores de serviços, mas na verdade são funcionários fantasmas e sequer aparecem na prefeitura ou nos estabelecimentos em que estão tecnicamente dotados para a prestação de serviços. Numa das creches do município estaria dotada uma professora que nunca apareceu. Também na Secretaria de Educação, outras pessoas que foram entrevistadas, inclusive na casa onde vivem, no interior de Cerro Negro, e esta pessoa presta favores, talvez, ao município através do voto, foi candidato a vereador ou coisa parecida, e lá recebe o seu salário sem nunca aparecer na prefeitura e nunca sabem quem é essa pessoa, e nem ele sabe a função que exerce na prefeitura. E aí, então, gravado com câmeras escondidas, ele acabou confessando. Também o envolvimento de empresários do município de Cerro Negro envolvidos com esta corrupção, com esse desvio de dinheiro público através do funcionalismo fantasma. E esta pessoa apareceu na prefeitura justamente naquele momento em que a televisão estava cobrindo e bastante raivosa, quase agrediu então a equipe de reportagem da televisão. Mas são coisas que estão acontecendo, mas felizmente, aliás, a prefeita inclusive estava tentando se justificar que ia tomar medidas enérgicas para exonerar esses servidores, porque ela também não sabia que estavam esses funcionários fantasmas. Como, minha gente, a prefeita municipal não sabe que tem funcionários fantasmas dentro do seu município, se é ela que assina a carteira ou que assina a contratação e tudo mais. De qualquer maneira, está no Ministério Público
junto ao Fórum de Campo Belo do Sul, esta denúncia que já estava sendo averiguada pelo próprio Ministério, segundo o promotor já disse. E isso tudo, então, deve agora desencadear numa investigação bastante rigorosa e não duvidem os senhores se a improbidade administrativa bater as portas da Prefeitura Municipal de Cerro Negro. E olha, pasmem, a comunidade de Cerro Negro também foi entrevistada e praticamente todos os moradores não admitem esta situação, mas todos eles sabiam e sabem que isto vem acontecendo há muito tempo dentro do município de Cerro Negro, mas a indignação é bastante grande daquela população da pequena cidade aqui da Serra Catarinense. Infelizmente, esta corrupção, esta ideia de se favorecer facilmente com os recursos públicos está impregnada em todos os órgãos públicos desse Brasil afora. E agora, para vocês terem uma ideia, só para a gente complementar este assunto, o TCU prorrogou por mais 15 dias para dar tempo às organizações dentro da Presidência da República para a defesa de suas contas no TCU, que até agora não tem justificativa para vários investimentos. E a partir destas justificativas no TCU, que o governo ganhou mais 15 dias para poder então se defender, podem aí partir a possibilidade da improbidade administrativa do próprio governo federal e pode partir daí também a possibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enfim, de qualquer maneira, e ainda para concluir de vez esse assunto, agora no próximo dia 16, o movimento vai para a rua, com certeza com bastante força, com relação a essas situações que estamos vivendo no país. E nós sabemos que esta crise nacional não é simplesmente, ou não foi simplesmente criada pelo povo brasileiro. Foi criada por uma fraca gestão, por toda esta corrupção que está assolando esse país, e nós sabemos que não é só a Operação Lava Jato que está trazendo estes problemas sociais nesse Brasil. E agora estão pedindo para que o Brasil se una em torno de uma comunhão para tirar para sair da crise, para tirar o país da crise através de um associativismo, de uma união entre população e governo federal. Depois que tiraram praticamente todos os recursos desse Brasil, criaram um problema seríssimo de gestão nesse Brasil, quase estão afundando o nosso Brasil, vem pedir socorro, vem pedir apoio à população para que possamos todos juntos tirar o Brasil desse atoleiro. Depois que estão com os bolsinhos todos forrados, todos bilionários, todos nessa situação, vem pedir com essa cara deslavada apoio a esse pobre cidadão brasileiro, no caso, o caso de vocês, para que abracem a causa de tirar o Brasil deste atoleiro. Claro que a gente quer o melhor para este país, mas não o melhor para esse país com uma condução de gestão nacional como estamos tendo nos tempos de hoje. Infelizmente, é uma realidade que tem que ser dita e absorvida. Quero fazer um parêntese nessa questão política e depois voltar um pouquinho mais nesse assunto ao nosso Papo Futebol. Estive acompanhando a rodada dos catarinenses neste meio de semana e a Chapecoense conquistou um empate importante diante do Goiás, lá no Vila Dourada, empatou em 0-0, trouxe mais um pontinho na bagagem. O Joinville e o Avaí jogam na noite de hoje e o Figueirense acabou perdendo para o São Paulo, jogando em pleno Orlando Scarpelli. Enfim, de qualquer maneira, os catarinenses continuam ainda sofrendo com essas questões. E ainda no Papo Futebol, parabéns ao Internacional de Lages. Eu fui ao campo no último domingo, acompanhei a vitória difícil do Internacional diante do Operário de Ponta Grossa. Aliás, poderia ter feito mais de um gol, porque o Operário de Ponta Grossa não chutou uma bola durante o jogo inteiro que ameaçasse a meta do goleiro do Internacional. Merecida a vitória do Inter, está na briga sim pela classificação e agora nos próximos compromissos é só marcar pontos que são importantes, porque a partir de agora não se pode pensar em empate, até o empate ainda pode, talvez em alguns momentos, mas a derrota nem pensar se quiser realmente galgar a classificação para a próxima fase da Série D. E as coisas acontecem. Nós estamos extremamente preocupados e chateados e tristes com esses crimes que estão acontecendo aqui no município de Lages. Ontem, a revelação da morte de Sebastião Nunes de Oliveira, irmão de Renato Nunes, ex-prefeito do município de Lages, realmente chocou a nossa comunidade serrana. Eu tenho certeza que a nossa polícia, que já tem mostrado uma competência acima do normal, vai descobrir os autores e levá-los à cadeia.
os autores ou o autor, seja quem for, a polícia, tenho certeza, vai chegar até esta pessoa e vai solucionar este caso que está merecendo toda a atenção da polícia aqui da Serra Catarinense e do município de Lages. E diante desta competência dos nossos investigadores e da nossa polícia militar, eu tenho certeza que logo, logo saberemos quem foi o autor ou quem foram os autores desta barbárie feita com relação à vida de Sebastião Nunes de Oliveira, que foi ex-vereador, enfim, tradicionalista aqui no município de Lages. Tira a tranquilidade da população que vive no interior, que lá fica trabalhando, que fica cultivando as suas terras e criando os seus boizinhos de qualquer maneira, mas estão lá, sempre à mercê, sozinhos, desta bandidagem que está solta neste mundo afora. E a Serra Catarinense está precisando de uma atenção especial nesse sentido. Quero fazer alguns registros bacanas aqui, e a gente fala muito em crise. Esta crise é muito mais política e ela se transmite para a parte econômica, porque causa uma insegurança no mercado em que as pessoas precisam fazer novos investimentos. Então ela se amplia nesse sentido por causa desta preocupação que as pessoas têm em não fazer nenhum investimento e reter os seus recursos tanto no banco ou muita gente guarda, claro, brincando embaixo do colchão. Mas mesmo assim tem setores que estão crescendo e estão sendo revigorados, estão tendo investimentos. É o caso do supermercado do Miatã, do Copacabana, que está ampliando, vai duplicar a sua capacidade de estrutura e já está com as obras em andamento. Parabéns aos empreendedores do supermercado Miatã. Eu quero puxar aqui um assunto também na questão educacional. Eu estive conversando esta semana por um bom tempo com o empresário de educação, Giovanni Bruering. Ele mesmo me disse: Paulo, onde está a crise? Que crise que nós estamos falando? Ele disse que dentro da questão da educação, dentro do seu negócio de educação, ele não está sentindo crise. Mesmo porque está também criando um projeto todo renovado para a sua instituição, o Unifacvest. Se forem visitar aquela instituição, vão ver que ela está em plena reforma, já quase sendo terminada, na verdade, esta reforma. Está magnífica a estrutura do Univest. Ontem eu estive lá, fiz mais um tour lá por dentro e realmente está ficando magnífico todo aquele projeto de estruturação do Unifacvest. Aliás, Giovanni Bruering está com algumas intenções bastante claras. Ele deve fazer uma apresentação em breve para a imprensa lagiana de todos os seus projetos. Um deles ele fez a revelação, inclusive me autorizou a divulgar. Vamos ver se ele consegue realmente fazer isso mais à frente, porque onde hoje funciona o Colégio Univest, ao lado do Hospital Teresa Ramos, ele pretende também transformar aquilo ali em laboratórios e também num hospital privado, que ele está tentando fazer. É o caminho que ele está encontrando para poder instituir em Lages mais um curso de medicina. Pois ele está hoje cansado de pedir para as autoridades municipais, para as autoridades estaduais o apoio e para as autoridades federais esta possibilidade de o Unifacvest ter o seu curso de medicina implantado aqui no município de Lages. E aí ele disse que como não está tendo o respaldo e não está tendo a atenção do poder público municipal e de outras áreas aqui do município, ele encontra, criando um hospital, a partir da instituição hospitalar, tem como requerer mais um curso de medicina para o município de Lages. É mais ou menos este o caminho. E ele disse-me que já está comprando os equipamentos e que logo começam as obras de remodelação e adequação para transformar o Colégio Univest em uma instituição hospitalar. Se realmente ele efetivar esse projeto, teremos mais uma unidade hospitalar no município de Lages, mesmo particular, mas é diferenciado o atendimento? Sim, poderá ser, mas é bastante interessante porque se amplia o atendimento às necessidades da saúde da população serrana em Santa Catarina, e ele pretende lá implantar algumas especialidades e dar um atendimento diferenciado também nesse campo de saúde. Pois nunca é demais uma assistência dessa forma com uma instituição hospitalar ou mais uma instituição hospitalar, independente do que está sendo feito hoje já no município de Lages, com a ampliação do Hospital Teresa Ramos, com a nova ala do hospital e também a reforma do Hospital Infantil Seara do Bem e todos os recursos que estão sendo investidos também no Nossa Senhora dos Prazeres. Então, são novidades que ele deve esmiuçar para a gente
dentro do projeto de ampliação da sua instituição também de ensino, com a criação de academias, com repartições em várias modalidades esportivas, inclusive com MMA, entre outras coisas, com academias de ginástica e a criação da cidade da criança. E isso tudo já está sendo executado. Ele inclusive investiu na compra de uns terrenos nos fundos da universidade e já estão iniciando estas obras. Então a gente entende que alguma coisa nesta área de que se fala em crise realmente talvez não seja a verdade real do que está acontecendo, porque alguns setores dentro da cidade de Lages não estão sentindo realmente esta crise que todo mundo se fala, e eu começo também a absorver esta possibilidade de não estar vendo crise e buscar realmente um remédio melhor para os meus projetos, incluindo a revista Vida e Natureza, entre outros. Mas são coisas que a gente está buscando mais informações e logo traremos a vocês aqui no nosso programa na Imagem TV. O governador João Raimundo Colombo esteve na cidade de Lages ontem prestigiando os empreendedores, os jovens empreendedores rurais no Centro Serra, com mais de 1.200 pessoas, um belíssimo evento com palestras e outras coisas, e lá esteve João Raimundo Colombo falando a respeito do investimento do governo do estado para manter os jovens no campo e a valorização dessas pessoas para que o campo tenha cada vez mais uma agregação social e financeira, ou seja, social e econômica, para que sejam mantidas as pessoas e ele consiga cada vez mais a captação de recursos e fazer com que as pessoas que vivem da agricultura, que vivem do agronegócio, consigam sobreviver no campo e ganhar, claro, muito mais dinheiro e sobreviver como grandes empresas dentro das suas limitações nos campos agrícolas. E a partir daí, então, o governo do estado está fazendo um grande investimento para valorizar esta classe trabalhadora e isso tem que tirar o chapéu e aplaudir. Logo depois que ele terminou ao meio-dia, ele se dirigiu ao Rio de Janeiro e lá ele andou conversando com o diretor do Departamento de Controle de Espaço Aéreo do Brasil, o Tenente Brigadeiro Carlos Aquimo, mais ou menos esse é o nome que o homem tem, lá no Rio de Janeiro, e falou do aeroporto de Jaguaruna, que está sendo aperfeiçoado, já está em funcionamento, e falou também das necessidades que tem que dar para a atenção maior ao nosso aeroporto aqui na cidade de Correia Pinto. Ou seja, as coisas estão evoluindo com relação à necessidade de fazer uma dotação em que o aeroporto em Correia Pinto entre em operação o quanto antes. E há uma expectativa de que isso possa ocorrer ainda neste ano, com novas reestruturações, novidades de aparelhamento do aeroporto e o término dessas obras de acesso e de conclusão que estão agora fazendo no aeroporto com a instalação da energia elétrica e as obras de asfaltamento do acesso ao aeroporto. E agora já entra também a licitação que vai comprar todo o equipamento da operacionalização do aeroporto em Correia Pinto. Isso quer dizer que as nossas autoridades definitivamente estão voltadas a esse propósito, assumiram essa bandeira e querem definitivamente fazer com que este aeroporto, depois nem que sejam os 14, 15 anos que se passaram do início das obras, fazer com que ele entre definitivamente em operação. É sim uma boa notícia aqui para a Serra Catarinense. Mas enfim, nós estamos quase encerrando o nosso programa, mas temos mais algumas coisas interessantes. Esta semana, ainda no campo político, quero voltar ao campo político, o Miller, inclusive, acompanhou, eu acho, a palestra do José Serra. Miller, esteve acompanhando? Não foi, mas de qualquer maneira também não pude comparecer, mas a participação do político José Serra, o senador José Serra, trouxe outros 2 senadores a Lages nessa segunda-feira e houve uma grande movimentação em torno dessas pessoas, com café ali no Július, café e tudo mais, com graçamento de todos os políticos da Serra Catarinense envolvidos e participando. Veio também o senador Paulo Bauer e o senador Dalírio Beber, todos eles do PSDB, e vieram a Lages para fazer uma palestra num evento que estava acontecendo aqui no município de Lages. Enfim, havia a perspectiva de o governador João Raimundo Colombo vir também prestigiar estes políticos do PSDB para esta grande palestra.
foi anunciada a presença dele, mas ele simplesmente não compareceu. E a gente encontra nisso tudo uma justificativa por parte do governo, porque no momento em que Raimundo Colombo está todo alinhado com o PT, alinhado basicamente com o PT nacional, ou alinhado especialmente com a presidenta Dilma Rousseff, ele agora poderia então prestigiar, ele não poderia prestigiar um evento ligado aos principais adversários políticos hoje do governo de Dilma Rousseff aqui em Lages. Poderiam ser visualizadas estas possibilidades como uma afronta ao governo de Dilma Rousseff, pois ele senta à mesma mesa com Dilma e estaria sentando à mesma mesa com os adversários diretos da Dilma Rousseff, ou seja, do PSDB. Aqui naquele dia com os senadores estava realmente toda a cúpula mais importante do PSDB nacional aqui em Lages, e ele estaria então confabulando, conversando, prestigiando. Com certeza não seria bem vista essa atitude dele em outras áreas da política de Santa Catarina. Então está aí uma justificativa do porquê que Raimundo Colombo não veio segunda-feira prestigiar a palestra de José Serra em Lages. Lá estavam, de qualquer maneira, algumas lideranças bem conhecidas apoiando esta participação, a presença de Francisco Kister, do ex-senador Dirceu Carneiro, o próprio João Alberto Duarte, nosso secretário regional, que é do PSD, a deputada Carmen Zanotto, e enfim, são coisas que estão sendo de certa forma alinhavadas mais internamente em Santa Catarina. A presença do governador então foi deixada de lado até para não configurar o que eu já disse a vocês. E por falar em Raimundo Colombo, na sábado à noite, ou no domingo à noite, ele concedeu uma entrevista em nível nacional para o programa Canal Livre da TV Bandeirantes. Lá ele conseguiu falar do estado de Santa Catarina e conseguiu fazer com que as políticas econômicas fossem diferenciadas do resto do Brasil, e Santa Catarina está se tornando a menina dos olhos para grandes investimentos, e porque o estado tem a perspectiva de crescimento em mais de 1,5% neste ano de 2015, mesmo mediante esta crise que está sendo propalada no mercado nacional. Quase encerrando, quero dizer a vocês, na área da saúde, e é uma questão de utilidade pública, lembrar que neste final de semana tem a vacina contra a poliomielite, neste sábado, dia 15, e a gente gostaria de que vocês levassem as suas crianças até 5 anos de idade para tomarem essa vacina. Lages vai manter os desfiles da Semana da Pátria, vão ser apenas diminuídos, eram 5 locais, vão diminuir para 3 locais. Vão acontecer na Rua São Joaquim, no dia 4 de setembro, na Avenida Luiz de Camões, no dia 5, e o principal desfile na Avenida Duque de Caxias, no próximo dia 7. Eu teria outras coisas a colocar a vocês, bastante importantes, mas hoje eu estou bastante tranquilo, não estou com o pé a ponto de criar atritos ou brigas ou me manifestar de forma mais veemente com críticas mais agressivas hoje. Então estou realmente de bem com a vida, os projetos estão andando bem, e eu acho que daqui para frente vamos afastar essa questão da crise de lado e realmente trabalhar, mesmo que a gente não esteja alinhado com as ideias de assumir uma possibilidade de apoiar ou juntamente com a população, o governo, para que saiamos da crise. Eu acho que cada um deve fazer na sua individualidade o seu trabalho e sair da crise por si só, mostrando a sua competência dentro das suas áreas de atuação. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser, aqui neste programa paulochagas.net.